Muito bem. E lembrando também, né, que nessa guerra aí a gente dá para perceber muito claro, né, que tem o terrorismo midiático também, né? Está sendo encampado com muita força o terrorismo midiático. E a gente vê, né, naquele salto naqueles voos aí com paraglider, aquele paraglider que tem uma hélice atrás, né, onde uma câmera presa a um capacete, ela mostra onde o cara vai, onde ele atira, quem ele mata. Então essa coisa também é um show, né, um show de horrores para mostrar para o mundo. Começa contigo, Ricardo, agora, por favor, seu comentário sobre essa pesquisa e o resultado dessa pesquisa. Essa pesquisa mostra claramente o que o povo brasileiro pensa. O povo brasileiro pensa que o governo precisa se manifestar. É uma questão de soberania. O Brasil tem independência, o Brasil é um país soberano. Ele não precisa esperar que a ONU classifique um grupo terrorista como sendo terrorista. Os Estados Unidos não precisou o aval da ONU. Reino Unido também não precisou. Canadá não precisou. Japão não precisou. Eles, pela sua soberania, declararam: esse grupo é terrorista, e acabou. A União Europeia da mesma forma. Eles não precisaram de aval da ONU. Eles não precisaram esperar que a ONU classificasse o Hamas como um grupo terrorista. O Brasil precisa se posicionar. Por que ele se posicionou tão rapidamente contra aquele ato vandalismo do 8 de janeiro? Rapidamente o Lula falou: aqueles terroristas. A Globo falava: os terroristas. Né? Não houve uma morte, não houve um tiro, não houve nada disso, mas eles foram classificados rapidamente como grupo terrorista. Ninguém sabe onde é que está esse terror todo, né? Mas eles classificaram. Agora, por que essa recalcitrância? Por que essa resistência em classificar um grupo terrorista que mata crianças, que degola crianças, que estupra mulheres, que matam idosos? Qual é a dificuldade de achar que o que eles praticam é um ato terrorista? Eu não sei o que está faltando para o nosso presidente Lula tomar um posicionamento, tomar um lado, o lado daquele que está certo. Eu volto a dizer aqui, eu questiono várias atitudes de Israel, mas se a gente pensar que eles foram o país aviltado, eles foram ofendidos, aí a gente sabe que a resposta precisa vir. Qualquer país, se os Estados Unidos forem atacados, como foram no 11 de setembro, eles foram lá, invadiram e acharam e pegaram o terrorista. É assim que eles fazem. E não é diferente. O país que é atacado, que é agredido, que é violado, ele vai, e não tem negócio de vai ser ponderado. Não é. Falei agora há pouco, a reação ela é muito maior do que a ação. A ação deles foi inconsequente. E agora vai vir uma reação. E essa reação ela está vindo com força total. Porque Israel tem um poderio bélico infinitamente superior a esse grupo terrorista. E esse grupo, eu volto a dizer, ele é um grupo político, ele não representa a Palestina. Ele é um grupo que foi eleito. É um grupo político, extremista, que tem em seu estatuto matar israelenses. Isso está lá no estatuto deles. Se o inimigo invadir o nosso território, nós temos a obrigação de matar os israelenses. Eles são treinados para isso. Então lá existem vários grupos. A Palestina praticamente se divide em Cisjordânia e faixa de Gaza. Na Cisjordânia é governada pelo Fatah, que é um grupo que não é extremista como o Hamas. É mais ponderado, é mais do diálogo. Então, contra esses, não precisam uma medida descabida, né? Que eles não merecem. Agora, contra o grupo Hamas, merece. Eles têm que ser mortos, têm que ser extirpados. Porque se assim não for, eles voltarão e voltarão com toda a força que eles têm para poder atacar novamente, porque tem outros países envolvidos que financiam, como o Irã, como o Catar. Então eles não vão parar se eles não forem exterminados. Muito bem, Joaci, sua vez, e se atenha, por gentileza, à pesquisa, porque senão a gente vai ficar sempre falando da guerra aqui, do terrorismo, enfim.
favor. Pesquisa algo que era esperado, agora eu não vejo assim muita pertinência em a gente discutir logo em seguida algo que já foi discutido anteriormente, que a gente acabou falando nisso, que é por isso que eu estou dizendo que é algo meio que, me desculpe, a pesquisa, né? Me desculpe, parece que é meio até redundante, é um pleonasmo em relação a isso, porque tudo isso que o Ricardo falou, que eu vou dizer que eu já disse na minha fala anterior, Hamas é um grupo político para a ONU, mas é um grupo político que tem viés de terrorista. Os Estados Unidos, enfim, vários outros países já reconheceram, e assim deve ser. Agora, o que o Brasil tá esperando para poder reconhecer como tal? Está querendo ficar em cima do muro? Acho que Israel é uma pátria amiga, irmã de vários países, e nesse momento a gente não deve concordar com a posição de matar civis, de matar inocentes. Todavia, o Hamas não representa a Palestina como um todo. Ganhou eleições e está lá, ninguém sabe se é a força ou não, eleição que não tem nenhuma transparência, mas de fato a pesquisa retrata aquilo que a gente já sabia. Um minuto, Chico, por favor. Foi surpresa essa pesquisa para mim. Eu achei que mais brasileiros achasse que fosse um grupo terrorista, 70% por aí fora. E o que me surpreende e quando se fala, e aí concordo um pouco com o Ricardo, que 8 de janeiro o governo brasileiro socialista taxou aqueles cidadãos como terroristas. E não faz a mesma coisa, igual o José falou agora, com o Hamas, ou seja, assume totalmente e fala de bom e alto tom. Mas os brasileiros passaram aí o tempo todo fazendo, dizendo que são terroristas, que é terrorista que não tinha no dia lá uma faquinha de cortar unha, ou seja, mas aí é terrorista. Então são essas coisas, meu senhor, minha senhora, que a gente vê nesse governo que é antipatriota, é um governo que não tem olhar para nós brasileiros, tá? E sim para ditadores como Maduro, que é os amigos do Lula. Muito bem. José, por favor. Assim, eu posso taxar Joacir, Frota aqui, qualquer um de terrorista. Mas vamos lá, eu vou ser pontual. Tu acha que o Brasil aguenta uma praga dessa vindo aqui, explodir ali São Paulo, um metrô daquele? Aí explode um terrorista dele, que pede pra se manifestar. Vai lá, presidente Lula, se manifeste. Aí os caras se revelam. Vem aqui, implode, mata umas 1000 pessoas. O que vão falar? Que diabo que o presidente Lula tinha que se manifestar a respeito disso. E o que está se tornando, para mim, que me deixa indignado, é essa politicagem. Isso para mim é politicagem. Pô. Eu chamo de terrorista porque eu posso chamar. Tinha que Hamas, Fatah, Hezbollah, mas quem é jesuíno perante um chefe de Estado? A gente está no programa de TV local. Tem uma abrangência? Não tem. Mas a posição de alguém para falar grupo terrorista se envolvendo numa guerra lá do outro lado, que o exército é sucateado, que não aguenta nem uma guerra com a Bolívia, que foi lá e tomou a questão do gás. Não aguenta nada. O Brasil é sucateado, as suas armadas. Eu falo isso com propriedade. Sucatearam as suas armadas. Aí nós temos militares das suas auxiliares, 700 e poucos mil homens. Nós temos muito agora os CACs. Ô, Jesuíno, posso uma parte? Pode falar. O roubo das armas mostra a fragilidade que é. O roubo das armas agora, essas armas, mostra a fragilidade que é o exército brasileiro. O roubo das armas. Viu, Jesuíno? Só uma parte também. Agora, você acha justo chamar mais de 1000 brasileiros de terroristas? Não, eu ia falar sobre isso. Tá. Minha posição. Beleza. Não, o que eu estou falando está errado. A partir do momento, eu posso falar de terrorismo quando eu já me manifestei. Eu estou falando um chefe de um poder vinha assentar numa guerra lá fora, é uma guerra milenar que está lá acontecendo, e aqui quantos brasileiros, que aqui é terra sem lei, as fronteiras entra quem quer. Alguém pode me apontar quantos terroristas pode estar aqui dentro do Brasil no exato momento do grupo aí, esse grupo, o Hamas? Alguém pode me apontar? Alguém pode falar assim, rapaz, o Lulinha tá com graça? Peraí, vamos agora só mostrar aqui pros brasileiros que estão dando de querer se meter onde não é para se meter, um recado.
como deram nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma das maiores potências. Tu tá falando dos Estados Unidos, tá falando isso aí, quer saber de ONU? Agora o Brasil, que é pequenininho, que não pode falar muita coisa, não. Agora, tratar também, brasileiro que tava lá fazendo aquela arruaça, porque aquilo ali foi arruaça, aquilo ali foi quebradeira. E não adianta a gente passar a mão na cabeça, não. Quebraram, fizeram... Aí também aquelas punições de 17 anos, que é um absurdo também. A gente fica vendo, né? Tem gente que matou, esfolou, pegou 7 anos, 8 anos e o cara tá pegando 17 anos. Mas é resumo da ópera. 57% ali que tá falando, eu também não acredito dessas pesquisas fake também não. Eu acho que é mais. Eu acredito que isso é mais, porque todo mundo sabe, matando jovens, matando criança, mas não é essas guerras que tá acontecendo lá, que vocês têm que também ter ciência. Israel, em 2014, matou muita gente, muitas crianças ficaram órfãos. Essas crianças que ficaram órfãos, que estão aí, ó, bodão de doido. Israel cortava água, cortava energia e ficava provocando. Eu tô falando desse mas essa opressão que existe, né? Se você se aprofundar na história, você vai ver que não tem nenhum anjinho ali. Não tem nenhum anjinho ali. Não existe anjinho nisso aí. Mas tem que se aprofundar. Você tem que começar com a história lá de trás e aí ver por que a faixa de Gaza é daquele tamanho. O que efetivamente é o Hezbollah, o que é o Hamas. Então, assim... O Estado Islâmico aí que tá falando. Agora, só para terminar assim, meu raciocínio. Agora, o Brasil, Rio de Janeiro, estão aí explodindo tudo. A milícia está explodindo lá no Rio de Janeiro, um monte de ônibus, fazendo terrorismo mesmo. O Brasil está aqui, não consegue resolver. Só vai parar quando eles falarem. Para mim, eu dou por satisfeito. Já estragamos com muita coisa, já matamos muita gente. O Brasil vai resolver agora o Estado Islâmico vir aqui, ou seja, o Hamas vir aqui e começar a explodir. Porque ele não vai ir explodir, desce todo mundo, desce, vamos tocar fogo no ônibus. Ele chega numa bomba no metrô e explode todo mundo. E aí? O que o Frota, vou perguntar, o que o Frota vai falar? Tá certo, presidente, o senhor foi certo, o senhor se posicionou correto, matamos aí 1000 pessoas. E eles declaram que eles que mataram. Como é que tu ia se manifestar? Como é que o brasileiro que está falando, toma uma posição, se o Brasil não aguenta nem o crime organizado aqui no país? É isso que eu fico cauteloso, é isso que eu fico preocupado. Não é o Jesuíno, não é Joaci, não é Cícero, não é Frota, não é o telespectador que está falando isso aqui, não. É um chefe de Estado. Quando você toma uma posição, você tem que ter a responsabilidade de que venha um ônus para cima dessa posição. É só isso que eu estou falando. Aliás, posso dar um exemplo no governo Bolsonaro, que em determinado momento ele falou de mudar a embaixada de Tel Aviv do Brasil para Jerusalém. E depois só ficou na fala e não levou adiante. Por quê? Porque para os palestinos, para os islâmicos, Jerusalém não é a capital de Israel. É a capital de um Estado palestino que ainda vai existir. Já foi a capital da Palestina, Jerusalém. Mas já foi. Depois eu estou dizendo em relação ao que eles entendem que vai voltar a ser e que Jerusalém é deles e jamais vai ser de Israel. Então, quando aconteceu aquilo, teve várias discussões aí internacionais. E o governo Bolsonaro, naquele momento, voltou atrás e não falou mais nada disso. A embaixada brasileira continua em Tel Aviv, assim como várias outras embaixadas. Muito bem. E antes de eu chamar o intervalo comercial, sobre o que aconteceu o 8 de janeiro, a tentativa de ato golpista, os atos golpistas, eu entendo que seja assim, uma cambada tentando fazer não sei o quê. Entendeu? Agora, de terrorismo lá em Brasília, Cícero, a única coisa de terrorismo que eu vejo, né, e aí ninguém me muda o contrário, é aquele caminhão para explodir em frente ao aeroporto. Isso sim é um ato terrorista. Isso, pontual. Por quê? Porque se aquilo ali explode, está passando a minha tia lá na frente, com o meu tio, com as crianças, o vizinho, não sei quem, vai todo mundo para o saco. Né? Isso sim. Agora, fora isso, entendeu? Eu nem sei que adjetivo usar para aquela baderna que houve lá. Agora terrorismo é uma coisa tão besta que